Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Graça e paz a todos. Meus irmãos, dando sequência aqui nos vídeos do canal, eu quero enfatizar nesse vídeo aqui outras tantas maravilhas que o Senhor fez na minha vida, tá? Na minha vida, na vida da minha esposa. Como eu disse, né, nesses últimos 3 anos aconteceram muitas coisas, feitos impressionantes do Senhor, né? Primeiro que eu comentei, né, da minha queda espiritual, eu comentei que eu e a minha esposa caímos no pecado e a gente perdeu aquela comunhão temporária com Deus. E como todos vocês sabem, né, o pecado endurece o coração. E quando isso acontece, a gente fica com a mente cauterizada e só a misericórdia do Senhor para nos trazer de volta a comunhão. E ao longo desse período de 7, 8 meses, né, do meu pós-queda, que foi final de 2022, começo de 2023, até agosto mais ou menos, né, de 2023. Então eu clamava pelo Senhor, mas eu não tinha força. Eu tentava orar, mas não tinha eu não estava mais naquela unção, naquela presença, naquela comunhão íntima, né? E eu estava clamando de novo, suplicando de novo para o Senhor tornar a iluminar a minha alma naquele período de queda. E foi quando o Senhor, como diz o ditado, né? Se a gente não vai por bem, vai por mal, né? Porque a palavra diz que o Senhor disciplina todo aquele que Ele ama, né? E Deus nos disciplinou. Tivemos muitas dores, muitas perdas na família, muitas coisas começaram a dar errado. Eu não pretendo entrar nos pormenores, mas Deus nos disciplinou e quebrantou o nosso coração através disso. E quando isso ocorreu, nós fizemos um voto de castidade, ficamos na abstinência, continuamos o nosso namoro normal, mas não tivemos mais relação sexual. Para falar que não teve um escorregão ou outro no ano seguinte, mas não estava sendo contínuo, não estava nada perto do que tinha acontecido nesses 7, 8 meses, né? Então Deus nos levantou outra vez, Deus nos trouxe de novo a comunhão, né? E neste processo nós fomos crescendo em obediência, acabamos nos membrando numa igreja bíblica, né? Uma igreja de confissão reformada, uma igreja batista de confissão reformada, aqui na cidade onde eu resido. Eu pedi a mão da minha esposa, né? Na época namorada, eu pedi a mão dela em casamento. Mas aí que entra então os próximos milagres, né? Os próximos feitos sobrenaturais que eu pretendo relatar aqui. Entre tanta luta e perseguição e queda e restauração e recomeço, foi um belo dia que eu saí para caminhar. E quando eu tenho um hábito, né, irmãos, de fazer uma caminhada orante, eu reservo uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 15 dias. Eu paro tudo e vou fazer uma caminhada de 2 horas, 2 horas e meia, falando com o Senhor, especificamente para falar com Deus. E o Senhor sempre me responde. Sempre me responde. E quando eu comecei nesse hábito de proceder dessa forma, eu já comecei a contemplar maravilhas. Como, por exemplo, o do meio de 2023, quase final de 2023, na verdade, né? Onde eu comecei a conversar com Deus, comecei a conversar com o Senhor e falei: Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por o Senhor ter me restaurado, eu te agradeço por o Senhor ter me tirado do pecado mortal que eu me encontrava, por o Senhor ter nos disciplinado, eu te agradeço por tudo isso. Mas, Senhor, eu não tenho um carro, eu não tenho um terreno, eu não tenho uma casa própria, e eu quero casar, eu quero fazer as coisas dentro da tua santa lei, porque a gente sabe que relacionamento de cristão, a gente não pode ficar enrolando, a gente não pode ficar demorando, né? A gente não pode proceder conforme o mundo procede. Então o relacionamento do cristão deve ser visando o casamento. E eu amando minha esposa, ela me amando, na época namorada, foi quando eu fiz essa oração, comecei a conversar com o Senhor na caminhada, e eu pedi para o Senhor virar o meu cativeiro financeiro, porque eu sempre passei muitas dificuldades, né? Eu sempre ajudei em casa, e no final das contas a gente tem uma história muito conturbada nessa parte das finanças, né? Deus nos ensinou muitas coisas, né, ao longo da nossa caminhada, mas passamos por maus bocados, né?
mais do que a minha família, né? Eu digo, né? Meus pais, minha família em si. Porém, aconteceu que nessa ocasião da caminhada, conversando com o Senhor, eu pedi para o Senhor uma casa. Eu falei, Senhor, eu quero casar com a minha namorada, né? Mas para mim casar eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um terreno, uma construção para mim. E eu não tenho condições. Eu falei, Senhor, vira o meu cativeiro. Irmãos, Deus é minha testemunha. Nessa oração, na semana desta oração, que eu derramei lágrimas na presença de Deus, com fé, pedindo para Deus me dar condições para eu ter um casamento, para eu constituir a minha família, para eu ter uma casa, um terreno. E olha que eu nunca fui de pedir coisas materiais, nunca fui de ficar pedindo ouro nem prata, mas o Senhor me agraciou, e aí é o que eu pretendo contar para vocês daqui. Prestem atenção, como Deus é bom. Na mesma semana dessa oração, eu recebi um telefonema. Naquela altura do campeonato, eu estava prestando, naquele ano, né, prestando serviços para uma empresa grande, né, de implementos de caminhões rodoviários aqui na cidade. E é uma empresa que estava com um projeto de expansão muito grande. Eu já tinha prestado serviço para essa empresa no ano anterior, 2022, e em 2023 estava difícil de pegar, e eu tinha um orçamento do começo do ano, já tinha passado 7, 8 meses e nada. Então eu falei, puxa, já era, né? Acho que não vou pegar mais serviço lá não. Foi quando, na semana dessa oração, eu recebi uma ligação de um prestador de serviço lá dessa empresa, onde formalmente ele estava desistindo de um serviço que ele pegou lá, que eu também tinha concorrido dando um orçamento, e ele me ligou falando, João, eu não quero fazer esse serviço, eu fiz uma carta formal, estou fazendo uma carta formal de desistência, eu gostaria que você assumisse, eu vi que vocês ficaram em segundo lugar ali na proposta, você pode assumir esse serviço, porque eu não quero fazer. Ele tinha as razões dele, eu não sei se ele estava com outras obras, enfim, eu só sei que era uma ampliação de 1.200 metros quadrados de um barracão industrial, onde a gente teria que, em tese, fazer o pacote da fundação, né? Estacas de hélice contínua, 37 estacas de 20 metros, com 16 blocos de coroamento, né? Quem entende de engenharia, de construção vai entender o que eu estou falando. E a hora que ele me ligou, eu nunca vi isso na minha vida. Eu não sei se vocês já viram isso. Eu nunca vi uma empresa desistir de um serviço e passar para outra, né? E o detalhe maior, meus irmãos, era serviço grande. Serviço grande. Sabe quanto que eu tinha cobrado a mais do que esse prestador? A minha empresa tinha cobrado R$70 mil a mais para esse prestador de serviço. E ele desistiu desse serviço e o serviço veio para nós. Deus preparou isso. Com esse serviço que nós pegamos e executamos, e muito bem executado, na época nós contratamos, terceirizamos, né, uma empresa de Minas Gerais, né, que nós achamos bem mais em conta os valores deles do que todas as empresas da região de São Paulo, né? E eles fizeram o serviço certinho, uma maravilha, ficamos um mês e meio fazendo os serviços. Enfim, o dinheiro caiu na conta, né? O valor era muito maior que isso, claro, né? A gente dá o valor agregado, né? A empreita global, todas as mãos de obras, todos os materiais, todos os maquinários. E realizamos um bom serviço, sobrou um bom lucro. Com esse dinheiro eu consegui, na entrada do meu terreno, guardar uma boa grana, entrar, fazer os projetos. Eu mesmo fiz o projeto da nossa casa, projeto estrutural, projeto arquitetônico, tudo. Dei entrada na prefeitura, fiz passar toda a documentação da Caixa Econômica, né? Que eu fiz o financiamento pela Caixa, financiamento habitacional, de aquisição de terreno e construção. Então, eu dei a entrada no terreno, sobrou dinheiro para pagar as primeiras fases da obra, né? Porque o sistema, naquela altura, o sistema de financiamento habitacional da Caixa era assim, não sei como que está agora, mas... então você tinha que construir, progredir a obra e depois eles repassavam o dinheiro, né? Então, olha como que Deus é maravilhoso. Numa oração, onde eu nunca tive um terreno, nunca tive minha casa própria, Deus em uma semana reverteu o meu cativeiro. Uma oração com fé. E eu estou aqui para testemunhar do quão maravilhoso é esse Deus. Porque a partir disso eu consegui construir a minha casa. Hoje eu estou nela. Na verdade, só falta fazer a elétrica e a pintura interna, e eu já vou mudar, porque a gente casou no começo do ano, na verdade a gente casou em dezembro de 2024, já era para ter mudado em fevereiro de 2025, só que eu atrasei a obra, minha mulher quer até me enforcar. Mas aconteceu alguns imprevistos, foi muito difícil, eu tive que pôr muito dinheiro do bolso, porque o financiamento não cobriu tudo, tive que pôr muito dinheiro do bolso, fiquei zerado, todo vermelho. Orem por mim, inclusive, irmãos, mas Deus é maravilhoso, porque a casa está aqui.
Qualquer dia eu filmo ela aqui para vocês verem. Eu fiz com muito carinho essa casa, sabe? Para mim e para minha esposa. E teve várias outras maravilhas na sequência, tá? Não parei não. Eu falei dessa, eu tenho que agora emendar as próximas. Então essa foi no que diz respeito à aquisição do terreno e da construção da casa, que hoje já está no 95% feito. Que é onde eu estou, inclusive, aqui filmando. Beleza. Ao decorrer da obra, voltando um pouquinho no tempo, né? Ao decorrer da obra, chegou um momento que eu precisava, tá? Era uma quinta-feira, eu precisava do dia para o outro, ou seja, até o dia seguinte, sexta-feira, eu precisava de R$ 9.500. E ninguém podia me ajudar. Eu não tinha como receber isso, tinha levado calote de uma empresa num outro serviço. Não podia falar isso para o meu pedreiro, senão eu ia perder a equipe de obra. Ninguém conseguiu me emprestar, eu até tentei. Eu falei, meu Deus, tentei fazer um empréstimo no nome da minha esposa, não deu certo. Eu falei, Senhor, aí sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fui fazer a caminhada orante de novo. Fui conversar com o Senhor, implorei para o Senhor. Aí aquela convicção interior, que a voz do Senhor veio no meu coração falando, vai no banco. E eu detesto ir em banco. Eu fui no banco. Falei, o que eu vou fazer no banco? Eu fui sem rumo. A hora que eu entrei lá, falei, fala com o seu gerente. Eu fui lá, o gerente estava de férias. Aí tinha uma substituta, fui falar com uma outra gerente, né? Fui falar com ela. E eu peguei e falei, aquelas alturas do campeonato, para quem entende, né, de financiamento habitacional, tem a planilha PLS, né? Que é a antiga PIFUI. E que é a planilha do cronograma físico-financeiro, né, desenvolvimento das obras. Hein? E aí eu já tinha colocado na planilha que eu estava com 79%, mas na verdade eu estava com 60%. E o fiscal de obra ele ia com 30% e 80%. Então ele já tinha vindo uma vez com 30%, aí quando ele viesse no 80%, tem que estar 80%, senão eu não libero o dinheiro. E eu estava já 79% na planilha, mas na realidade estava só 60%. Eu falei, e agora? Se eu pedir mais um repasse, vai acionar o fiscal, ele vai vir, não vai ter progredido, né? O que eu pus na planilha, ele vai reprovar e eu não vou ter dinheiro. Aí eu fui conversar com a gerente, seguindo a voz do Senhor no meu coração, e ela falou assim, não, está sendo 85%. Eu falei, não, é 80%. Era 30 e 80, foi me passado isso. Ela falou, não, está sendo 85%. Irmãos, a hora que ela me mostrou o computador que era 85, eu falei, quanto que dá isso em dinheiro? Só lembrando, eu não sei se eu falei, acho que eu devo ter pulado aqui. Eu precisava de 9.500. Eu pedi para o senhor prepara 9.500 para mim. Eu preciso para amanhã, para sexta-feira. Agora indo lá para a parte da gerente. Ela falou, está sendo 85%. Eu falei, quanto dá isso em dinheiro? Ela, 9.500. 9.500, irmãos. 9.500. Ela falou, se você me mandar a planilha hoje à tarde, amanhã já está na sua conta. Eu mandei correndo, tal. Chegou no outro dia, deu até um pouco a mais, deu 9.600 e pouco. Esse é o Deus que nós servimos. Que Deus maravilhoso. Teve mais. Teve uma outra ocasião. Meu pai tinha uma picape, uma estrada Fiat, né? Daquelas Adventure. E a gente se usava para trabalhar, fazer serviço de topografia, né? Meu pai é topógrafo. Então a gente usava para cima e para baixo. Só que chegou um momento que eu me apertei tanto da minha obra que eu precisava também de uns 10, 15 mil. Em outro momento da obra, eu não tinha de onde tirar. O meu pai, coitado, meu pai é um caro servo de Deus, sabe? É um homem sensacional. Ele vendeu a caminhonete para me ajudar. A gente colocou a venda, na verdade, não estava conseguindo vender. E aí eu orei muito ao Senhor e eu tive um sonho numa certa noite, que eu sonhava que eu estava pegando algum refrigerante num freezer assim, e veio uma mulher, ela colocou a mão na minha mão, e ela olhou para mim e falou assim, servo, a sua oração Deus escutou e hoje Ele vem com a sua resposta. Eu acordei desse jeito, com esse sonho. A hora que eu acordei, tinha um rapaz de uma cidade próxima aqui da gente, uma cidade vizinha, de uma garagem, né, interessado na picape. E, paz, meus irmãos, ele veio ver a picape no mesmo dia e ele comprou naquele mesmo dia a picape. Com o dinheiro que a gente vendeu, o meu pai comprou um Golzinho G7 e a diferença, depois para financiar, né? E aí ele me deu o tanto que eu precisava e eu paguei as continhas que eu precisava para prosseguir com a casa, senão eu ia ter que parar a construção. Então, olha só, já 3 grandes intervenções do Senhor. Teve outras 3, pelo menos. Teve um primo meu que me ajudou 2 ou 3 vezes, me emprestando altos valores. E foi também resposta de oração, porque ele não tinha. Eu fui orar para Deus. Daqui a pouco, meu primo, no mesmo dia que ele falou que não tinha, ele veio atrás e falou: não, vai dar certo sim, porque deu errado o que ele estava fazendo lá. E aí ele me liberou o dinheiro, me emprestou. Depois eu paguei tudo certinho. Que mais que teve? Teve mais alguma que eu precisava falar, deixa eu lembrar.
Ai, tá fugindo da minha mente, mas teve mais uma importante que eu precisava contar, né? Dentro de todo esse contexto aí. Talvez eu não vou lembrar agora, mas é que foram tantas intervenções do Senhor, irmãos, foram tantas intervenções que, sabe, só quem vive isso, só quem presenciou isso e presencia isso sabe do que eu estou falando, né? Então eu estou vindo aqui para testemunhar do quanto que Deus foi maravilhoso. Eu não mereço isso, eu não sou digno, tá? Mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor Jesus é maravilhoso. E Ele me deu de presente essa edificação, e nos meus momentos de maiores necessidades o Senhor veio e me ajudou. Então eu venho aqui dar esse testemunho, né? Para a honra e glória do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Eu vou parando por aqui. Fiquem capazes do Senhor, né? Graça e paz a todos. Um grande abraço, meus irmãos.